A Paraíba registra um aumento de casos de síndromes respiratórias em crianças há 6 semanas consecutivas. Bruna Moraes tem as informações. Isso mesmo, já são 6 semanas seguidas, de aumento nos casos de síndromes respiratórias em crianças aqui na Paraíba. E João Pessoa, inclusive, já aparece em um nível de alerta. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a presidente da Sociedade Paraibana de Pediatria, a doutora Socorro Martins. Doutora, esse aumento de casos por 6 semanas seguidas é um cenário preocupante. O que é que poderia explicar esse fator? A gente explica que este ano, pontualmente, houve uma circulação precoce dos vírus respiratórios, especialmente o VSR e o influenza, com uma maior transmissibilidade. Para o influenza, nós estamos no enfrentamento de uma mutação do influenza A, que é o H3N2, o subclado K, a famosa gripe K. E o VSR, que é o grande vilão das nossas crianças pequenas. E aí a senhora falou do VSR, ele tem sido apontado então como um dos principais vilões. Por que ele é tão perigoso, principalmente para essas crianças menores? Porque ele tem uma afinidade pela via aérea, principalmente inferior das crianças. E ele se apresenta desde formas leves da doença, como complicações, porque principalmente aquelas crianças menores de 2 anos, especialmente menores de 1 ano, e aquelas com comorbidades, os prematuros, possuem uma vulnerabilidade maior a apresentar complicações e precisar de hospitalizações e até óbito. Doutora, quais são os principais sinais de alerta que os pais devem então observar nos bebês, nas crianças? Olha, inicialmente quando a criança está acometida por um vírus respiratório, ela na fase dos primeiros dias ela apresenta mais sintomas resumidos à via aérea superior. Depois dos 3 a 5 dias, a depender da competência imunológica dela, esse vírus desce. E aí vai se apresentar o comprometimento respiratório da criança, justamente porque a sua via aérea inferior foi acometida. E o VSR, ele traz impacto não só para a criança na fase aguda, como até os 5 anos de idade. Ele promove um remodelamento da árvore respiratória inferior da criança e muitas vezes essas crianças se tornam bebês chiadores, asmáticos. Doutora, é importante a gente falar sobre a diferença entre uma gripe comum ou um problema mais grave. Como que esses pais devem diferenciar? Justamente, o resfriado comum, então ele fica limitado à via aérea superior da criança. É a coriza, é a obstrução nasal, é o lacrimejamento, Pode ter uma tosse esporádica, normalmente não apresenta febre muito alta, mas quando o vírus desce ou ele dissemina, então a criança começa a apresentar sinais sistêmicos, Então é aquela criança que não quer mais se alimentar, fica prostradinha ou irritada, começa a apresentar sofrimento respiratório, cansadinha, às vezes fica até roxinha. Então isso aí são sinais de alerta. Então a gente faz esse apelo, leve suas crianças para serem vacinadas. Aquelas que são elegíveis para o anticorpo monoclonal, o Unicevimab, também fazer. As gestantes, a partir de 28ª semana, também se vacinar, que tem a vacina da gestante, que protege ela e o bebê até 6 meses de idade. A vacina contra o VSR. Então, a gestante tem a vacina influenza e a vacina contra o VSR. E aquelas medidas não farmacológicas, a higiene, a criança tiver com qualquer sintoma gripal, não mande para a escola, por favor, porque fica um ciclo vicioso. Essa transmissibilidade, a gente não consegue reverter, tá? Se não houver essas medidas, é a questão da lavagem das mãos, uso de máscaras, o período pede isso aí, Você que está manuseando crianças, é importante você usar máscaras e a boa alimentação. Uma criança bem alimentada, gente, faz toda a diferença, tá certo? Sua vitamina D em dia. Então é um
conjunto, né, de ações, de medidas para fortalecer o sistema imunológico da criança e que ela possa passar com maior tranquilidade esse período sazonal que estamos vivendo. Muito obrigada, doutora, pelas informações extremamente importantes, né, dentro de um dado que alerta aí esse crescimento dessa circulação desse vírus aqui na Paraíba, mas com essas medidas, adotando essas medidas que a doutora trouxe para a gente hoje, a gente consegue então reverter esse quadro. Bruna Moraes para o jornalismo da Redita. Todo o cuidado que os pais têm que ter, né? A doutora Socorro deixou isso bem claro.